Olá, neste vídeo vamos ver algumas propriedades dos ângulos na circunferência. A primeira propriedade que vamos observar aqui com a ajuda do GeoGebra é a propriedade do ângulo inscrito. Um ângulo inscrito é um ângulo que tem o vértice sobre a linha da circunferência. O ângulo BAC é um ângulo inscrito. Este ângulo tem amplitude de 30 graus, designado por beta. E ele está relacionado com o ângulo ao centro que lhe corresponde, que é o ângulo BOC, que tem o vértice no centro da circunferência. O arco BC tem a amplitude, o arco de uma circunferência tem a mesma amplitude do ângulo ao centro que lhe corresponde. Assim, um ângulo inscrito, como observamos aqui, vai ter sempre metade da amplitude do ângulo ao centro que lhe corresponde ou do arco que lhe corresponde na circunferência, visto que o arco tem a mesma amplitude do ângulo ao centro na circunferência. Então, nós observamos aqui, se movimentar o ponto A sobre a linha de circunferência, tem esta curiosidade, que o ângulo inscrito no arco BC ou inscrito no ângulo ao centro BOC tem sempre metade da amplitude desse ângulo, ou seja, tem 30 graus. Esta propriedade tem bastante utilidade, tanto na física como até na arquitetura. Se observarmos, por exemplo, se estivermos numa sala um ecrã curvo que unisse o ponto B ao ponto C, se todas as pessoas que se sentem em volta do ecrã curvo sobre a linha de circunferência, todas tinham o mesmo ângulo de visão para a televisão. O mesmo acontece, por exemplo, nos teatros. Um arquiteto, quando elabora a planta de um teatro, coloca o palco por exemplo, sobre o arco BC e as galerias em torno do teatro estão em forma circular, porque assim o que é garante-se que qualquer pessoa que esteja numa das galerias tem o mesmo ângulo de observação para o palco. Pronto, é também uma propriedade aqui interessante. Verificamos que se aumentarmos aqui a amplitude do ângulo ao centro, a propriedade mantém-se só para observarmos com mais cuidado. Por exemplo, aqui um ângulo obtuso de 120 graus, o ângulo inscrito mede metade. Se aumentarmos para 180 graus o ângulo raso, verificamos que o ângulo inscrito mede metade, mede 90 graus. E a propriedade ainda se verifica para ângulos maiores que 180 graus. Se o ângulo ao centro medir, por exemplo, 240 graus, o ângulo inscrito mede metade, mede 120 graus. Pronto, e aí fica aqui esta curiosidade interessante da propriedade. A propriedade pode ser demonstrada por relações matemáticas e está aqui observada no GeoGebra. Vamos observar agora a propriedade do ângulo com vértice no exterior da circunferência no GeoGebra. O ângulo BFBD é um ângulo com vértice no exterior da circunferência e os seus lados cortam a circunferência. O ângulo corta a entrada da circunferência, o arco EC da circunferência, e à saída da circunferência o ângulo corta o arco BD. O ângulo com vértice no exterior da circunferência tem uma propriedade interessante, é que a sua amplitude é metade da diferença dos arcos da circunferência que o ângulo corta, ou seja, 140 menos 40 dá 100, metade 50. Esta propriedade tem utilidade, por exemplo, na aviação. Se tivéssemos um radar aqui no ponto A e um avião entrasse aqui no radar no ponto B em trajetória retilínea e saísse no ponto C, e outro avião entrasse no radar no ponto D, também em trajetória retilínea e saísse do radar no ponto E, o radar, medindo a amplitude do arco BD e a amplitude do arco EC, consegue prever qual é que é a amplitude do ângulo com que os aviões se vão cruzar no ponto F. Ou seja, 140 menos 40 a dividir por 2, 50. Pronto, é uma propriedade que tem a sua utilidade e a sua aplicação prática. E é conveniente saber, tem utilidade na física e como neste exemplo que dei. Então, vamos aqui ver se movimentar o ponto D para outras amplitudes. Vamos verificar aqui com a ajuda do GeoGebra que
que a propriedade se verifica sempre, ou seja, neste caso o ângulo corta a saída do arco BD da amplitude 100, 100 menos 40 dá 60, metade 30. Se aumentarmos o ângulo para uma amplitude maior, por exemplo 160, 160 menos 40, 120, metade 60. A amplitude do ângulo converte-se no exterior da circunferência, é 60 graus. Pronto, esta propriedade poderíamos aqui verificar se tirarmos aqui 60, 160 menos 60 dá 100, metade 50. Se tirarmos, por exemplo, aqui um ângulo de 80 graus, 160 menos 80 dá 80, metade 40 aqui no ângulo fora. Pronto, se tirarmos podemos tirar um ângulo ainda maior, por exemplo, de 90. O que é que acontecia? 160 menos 90, 70, metade 35. Pronto, a propriedade podem verificá-la no GeoGebra desta forma e é bastante interessante e fica aqui como um exemplo para poderem aplicar nos exercícios práticos, e é uma propriedade que é demonstrada conhecendo propriedades aqui na circunferência dos triângulos. Vamos observar agora a propriedade do ângulo que tem vértice no interior da circunferência. O ângulo, por exemplo, AEB tem vértice no interior da circunferência e corta um arco na circunferência à sua frente, o arco AB, e à sua retaguarda, o arco DC. A amplitude do ângulo converte-se aqui no interior da circunferência, está relacionado também com a amplitude dos arcos que corta à frente do ângulo e na retaguarda do ângulo. Neste caso, o arco AB mede tanto como o ângulo ao centro AOB, 50 graus, enquanto que o arco DC mede tanto como o ângulo ao centro DOC, que mede 30 graus. Então, o ângulo tem o vértice no interior da circunferência, tem amplitude igual à soma das amplitudes dos dois arcos, 50 mais 30, 80, metade, 40. Tem metade da amplitude da soma do arco que corta à frente, com o arco que corta a sua retaguarda na circunferência. Isto verifica-se sempre. Se aumentar aqui, por exemplo, 70, o arco AB mede 70 graus, mais 30 a sua retaguarda, 70 mais 30, 100, metade, 50 graus. E se aumentar aqui também este ângulo aqui, por exemplo, para 110, para as contas serem mais fáceis de observar, 110 mais 70, 180, metade, 90 graus, é o ângulo que tem vértice no interior da circunferência. Reduzindo, por exemplo, 110 mais 40, 150, metade, 75. É uma propriedade também bastante interessante, tem a sua aplicação também na física, que se tivéssemos uma localização, um sistema de localização em círculo, se houvermos aqui a amplitude dos arcos em que feixes luminosos podem cruzar, nestes arcos conseguimos medir a amplitude aqui no meio, ou mesmo também a nível de comprimentos de ondas, ou também de trajetórias de aviões, que se passarem num radar no ponto B e sair no ponto C, e um entrar no ponto A e sair no ponto D, conseguimos ver qual foi o ângulo com que se cruzaram dois aviões, ou dois mísseis, ou duas outras formas que se movimentem em torno num radar que captem forma circular, como aqui no exemplo. Pronto, é uma propriedade também bem interessante e que é provada por relações matemáticas e está aqui observada no GeoGebra.